Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rony, estou aqui na companhia do professor André Riceliano, monstro sagrado, e aqui também na companhia do Anderson, né, o nosso intérprete de Libras. Sejam todos muito bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos falar com o pessoal do 6º ano e nós vamos trabalhar um assunto que é os números. Então, na ideia dos números, nós temos muito a aprender, mas como vocês são 6º ano, a gente se limitou a algumas aplicações para que vocês tenham esse primeiro contato com os números em inglês sem odiar o professor de inglês e o de matemática por tabela, tá certo? Então a gente vai devagarinho, que é para não ter tanto problema assim. Vamos mostrar o doce da coisa e algumas situações da coisa para você. Então não fica tão abismado, com a testa tão franzida, imaginando que se em português eu já não consigo, quanto mais em inglês, que a gente vai mostrar só o doce para você, tá certo assim? Então vamos lá. De onde começou a ideia dos números? Os números começou com a ideia e a necessidade de contagem. Então lá na pré-história, eles tiveram a situação de, a gente tinha lá na pré-história, os professores de história vão me corrigir depois, mas acho que não vai precisar não. Que meu professor de história foi muito bom. Nós temos o Paleolítico, que é o tempo da pedra lascada, o Mesolítico, que é o tempo da descoberta do fogo, e o Neolítico, que é o tempo da pedra polida, né, onde eles aprenderam a não somente danar uma pedra na outra para sair o fogo, mas que a pedra podia ser um machado e outras coisas. Então, na medida em que o homem ia para um lugar e era nômade, e acabava com tudo que estava ali, e agora já não tem mais nem fruta, nem verdura, nem pesca, nem caça, ele ia para um outro lugar. Isso no Paleolítico, mas quando ele vai para o Mesolítico e também para o Neolítico, né, ele começa a ver que o trigo cai no chão, e depois que a água bate também, a planta ali sobe. Então ele diz, poxa, dá para eu fazer isso aqui e não precisar estar rodando de lugar em lugar. Dá para eu ter controle. E aí começa agora ele tendo a necessidade de contagem. Com essa necessidade de contagem, ele precisa, por exemplo, quantos animais eu peguei essa semana? Aí o que é que ele fazia? Ele vinha para uma pedra e fazia ali o formato de um animal, tá bom? E dentre outras situações, nas figuras que a gente chama de figuras rupestres, isso aqui era como ele contava, né? O animal que ele pegava, a coisa que ele tirava do pé. Então, tudo isso aqui era um instrumento de contagem dele. E foi cada vez mais necessário que se contasse. Veja, olha isso aqui, ó. Parece os filmes que a gente assiste, né? Que é alguém que está preso e quer contar os dias que está lá na prisão e já não tem mais noção de nada. E aí a pessoa sai riscando na parede para ver quantos dias está ali e depois vai contar os riscos que foram feitos, né? Então aqui é a mesma situação, mesmíssima situação, né? Ele tem uma base e daí ele sai se fazendo, se guiando, tá bom? Mas ainda não tinha o que a gente tem hoje de que é 1, 2, 3 e por aí vai. E existia também a necessidade de ele... Agora, por exemplo, os animais procriavam, né? Então ele tinha duas situações. Ele tinha os animais que procriavam, ou seja, apareciam animais a mais... E ele tinha as feras, né, a cadeia alimentar, que vinha e tirava alguns animais deles. Então, ora esse rebanho aumentava, ora esse rebanho diminuía. Como é que ele fazia? Ele fazia a contagem através das pedras, tá bom? Então, a pedra, passava um animal na hora da contagem dele, no final do dia, passava um animal, uma pedrinha, um animal, uma pedrinha. Eu não sei onde ele arrumou tanto do cheixo, mas um animal, uma pedrinha, um animal, uma pedrinha, e eles conseguiam contar. Hoje, aí depois disso, os egípcios tiveram a sua própria contagem, os árabes também, né? E por aí os idiomas começaram a surgir, né? A forma de contagem que se tinha. Mas daqui, lá no início, foi que iniciou uma situação-problema, né? A gente tem uma habilidade e uma resolução, desde que antes disso a gente tem uma situação-problema. Então, agora a gente vai trabalhar os números com vocês e pronunciando os números. Nós temos milhões de números, o professor André Riceliano também concorda comigo. Mas dentre esses milhões de números, vocês que são do 6º ano, a gente estabeleceu para vocês, ou reconheceu com vocês, que existe um vocabulário de alta frequência. E a gente entende que esse vocabulário é de 1 a 10, estourando até 20.
Na medida em que vocês vão praticando, esse vocabulário vai aumentar. Então a gente vai colocar aqui até 100, mas o foco nosso é até 10, até 20, só para vocês terem uma noção, tá certo? Curiosidades sobre os números. O número 1, eu falo aqui, você pronuncia em casa, tá? One. Número 1. Número 1, ele pode mudar, né? Ele pode mudar em várias situações. Nós trouxemos 2, tem no mínimo 3, né? Porque até palavra substituta ele pode virar. Mas não preste atenção nisso agora. O que a gente quer que vocês saibam, no mínimo, são de 2 situações. Primeiro, alguém aí na sua casa ainda deve ter esse celular aqui, viu? Não venha não. Que, inclusive, ele está sendo ainda mais vendido, porque agora é o seguinte, tem gente que não consegue, não conseguiu entrar na área digital. Então, quando a gente pensa que esse celular aqui, que é o chamado cell phone, ele não é mais fabricado nem vendido, agora que ele está com saída grande, porque teve gente que não conseguiu entrar no Android nem iOS, então está se utilizando dele à torta e à direito. Então, é o celular com botão, sem touchscreen, né? Sem a tela sensível ao toque. Quando a gente vai fazer uma ligação, eu quis botar esse celular aqui para não botar aquele telefone que a gente pegava assim, dava um risco, que o câmera sabe qual é, porque ele sempre sabe, pensa num cara que interage comigo, mas que não é do tempo de vocês, então não é significativo para vocês. Mas a avó, a mãe de vocês deve ter um celular desse aqui ainda, por aí perdido. E daí a gente começa a ligar, tá bom? Digamos que eu vou fazer uma ligação para o professor André Riceliano, 97 não sei o quê, e não acho ruim não, professor, não lembro nem o número da minha mulher, quanto mais do seu. A gente sai discando e chega uma hora que a gente aperta no 0, tá? Então, por exemplo, 80. Como é que é o 0 na linha de chamada dos números? Por exemplo, 8870, 7436, né? Double 8, a gente pode dizer assim, 88 duas vezes, você pode dizer 88 ou double 8, fica à vontade. Mas quando chega o 70, você diz 7 ou mesmo, ou 7 ou seja, na hora da gente falar os números em ligação, a gente o 0 muda e vira ou. Pode dizer 0 também, mas é muito incomum, sabe? É melhor você falar o ou mesmo. E aqui uma raquete de tênis, tá certo? Para que a gente possa aqui lembrar de uma coisa. Quando a gente está nos sets do tênis, né? E uma pessoa vai ganhar a primeira parte, eles vão lá de 15-0, 30-0, 45-0. Esse 0 daqui se chama love. Por isso eu coloquei um coração aqui em cima, tá certo? Ou seja, 15 love, 30 love, 45 love, tá bom? E aí é o seguinte, o one tem uma particularidade que eu gosto quando o professor André fala essa. Explica aqui, professor. Essa daqui do one, em contraponto com o one lá embaixo. Beleza. Gente, tudo bom com vocês, né? Professor André Riceliano na área. Seguinte, a palavra one, no caso o número 1, ele é conhecido com a pronúncia do verbo vencer em inglês. Vencer em inglês é win, no passado, won. Então, quando você diz one, você está dizendo número 1, mas dependendo do contexto, você dizendo won também pode significar venci. Então, por isso que existe uma cultura da competitividade, de você dar o seu melhor nos países de língua inglesa, principalmente nos Estados Unidos, porque eles querem ser o número 1. Porque uma vez que você é o número 1, você ao mesmo tempo venceu. Então, há essa coincidência do número one e o verbo vencer no passado, won, W-O-N. Jogada de mestre. Eu estudo inglês há 14 anos. Esse cara vem com cada uma, bicho, que só ele tem. É uma coisa absurda. A mente desse menino, ela brilha de um jeito que é difícil de alcançar. É um prazer trabalhar do lado desse cara. Então, ó, tá aqui. O onde número, com uma pronúncia bem parecida com onde venceu. Quem vence é, de fato, o número 1. Mas, enfim. Temos aqui agora uma outra situação que é o número 2. Número 2. Número 2 a gente diz to. E algumas pessoas falam shoe. Não é sh. É to. Por quê? Não é sh. Porque shoe é uma outra palavra, é um outro verbo. Tá bom? Então, mastigar, mastigar. Isso, professor. É um monstro, é um gênio. Aqui, ó. O verbo mastigar. Tá certo? Então, lá é o número 2. Então, danger, tá? Presta atenção. Lá o número 2, to, e aqui, se for chiado, é o verbo mastigar. Mesma particularidade a gente tem com a palavra 3, tá?
que é uma dificuldade, e aí eu reconheço, porque a gente não tem esse fonema no português, que é o... Ó, você tem que botar a ponta da língua entre os dentes e soprar. E aí tem uma brincadeirinha, né, que é sopa de salsinha sem sal, que é para você começar a falar assim com a língua presa. Cara, minha câmera está se acabando ali. Ó, sopa de salsinha sem sal. Depois que tu fala sopa de salsinha sem sal, professor, tu começa a falar tudo com a língua presa assim. E vai ter dificuldade até de voltar a falar normal. Não. Seja, se você começa a falar desse jeito, se você consegue falar assim, você vai dizer 3. E na verdade, se você diz 3 ou 3, um nativo ele consegue entender que você está falando 3. Mas ele sabe que é errado. E na proporção é o seguinte, vamos lá, fazer a leitura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você está lendo lá. 1, 2, 3, 4, 5. Você está dizendo 1, 2, árvore, 4, 5. Então você está indo para uma outra palavra, tá certo? It's tree. Isso aqui é tree, é árvore. Tree, um som seco. Tree, um som que agride. E three é um som aveludado, né? Você tem uma língua presa que deixa a coisa mais macia. Ó. Sopa de salsinha sem sal. Olha aí, professor, é assim ou não? Sim. Sim, também o pessoal costuma dizer que é S de sopa sem sal. Seja o que for, o importante é você ficar atento a esse detalhe para você não cometer o erro de falar uma coisa pela outra. O professor quase dizia seja o que for, né? Porque Eu disse. depois que a gente bota a língua presa, sai prendendo tudo aí, tá bom? Então, three, número 3. Toda vez que a gente encontrar o TH no inglês, a gente vai ter que botar a língua presa, tá, pessoal? Para poder pronunciar corretamente. E a dificuldade é porque a gente não tem esse fonema aqui. E three para 3, valendo, né? Aqui uma particularidade é o número 7, tá? O número 7 é o seguinte. Vocês percebem que... Presta atenção aqui nessa tela toda, bem aberta. Vocês percebem que os dados, eles são o seguinte. Eles estão em todos os lados do dado, vai dar 7. Tá bom? Então, se é 6 de um lado, no outro lado é 1. Se é 3 de um lado, no outro lado é 4. Se é 2 de um lado, no outro lado é 5. Em todas as contagens, 7. E o 7 é um número bem de superstição, bem de alegorias, porque nós temos várias relações com 7. 7 dias para a criação, 7 dias na semana, 7 cores no arco-íris, 7 anões, 7 como o número da perfeição, tá certo? Igual a gente teve também com o número 3, 3 reis magos, 3 porquinhos, 3 mosqueteiros. Então, os números a gente vai puxando e se apropriando de algumas coisas para poder levar. Gente, um detalhe interessante. Quanto ao número 7, volta lá. Os lados opostos do dado vai dar 7, beleza. O que acontece? No número 7 também tem outro fenômeno. Em língua latina, o gato tem 7 vidas, né? Porém, em língua inglesa, o gato tem 9 vidas. Daí vamos para o próximo número. 9. 9. Ou seja, 7 e agora 9, ok? Por que eu coloquei o 10 aqui? Porque 10 vai remeter muito a futebol, né? O 10 vai lembrar, você tirou a nota 10 na escola, você é um cara 10, né? 10 da camisa dos grandes craques, né? Pelé é daqui, Zico também foi daqui, Maradona é um pouquinho do lado, e Messi também, mas Neymar também é daqui. Então a gente tem várias camisas 10 aí, pessoas maravilhosas, Marta, né, que jogou a Olimpíada aí, pessoas maravilhosas, né? Camisa 10 da seleção brasileira na Olimpíada, Richarlison. Então são várias referências da camisa da número 10 e a gente sempre quer que a coisa seja nota 10 mesmo. Ainda sobre o número 10, pessoal, é interessante você ficar atento a dizer 10. Como o número 10 termina com a letra N, a pronúncia da letra N é importante. Porque se você disser um M, por exemplo, fica completamente diferente. Então é 10. Pronúncia até o final, tá? 10. Fica mais fácil porque o M, ele é bilabial, né? M. E o N não. Então 10. Não bate a boca para poder finalizar, tá bom? E daí a gente vai para 11 e 12. 12, 12, que lembra de dúzia, tá bom? Dúzia, olha aí, ó. 12 é uma particularidade também. 12 é o número da plenitude, 12 discípulos, né? 12, tanta coisa com 12 que a gente tem, que
é interessante também a gente imaginar como os números fazem parte do nosso dia a dia, né? Como os números vão nos guiando e a gente vai sempre fazendo referência. Ah, aquilo ali é 12, isso aqui é 12 e por aí vai, tá bom? Então perceba, 13, sexta-feira 13, para alguns medo, terror, para outros 13 é um símbolo da sorte, né? Nosso velho Zagalo, tudo é 13 letras, não sei o que, dá 13 letras. E na sexta-feira 13, alguns não tem como dia de bênção, tem como dia de maldição, né? Pessoal, no caso do número 13, a superstição sobre esse número é tão gigantesca que em alguns hotéis não tem o 13º andar. Nossa. Eles pulam do 12º andar e nomeiam como 14º em diante. Às vezes eles transformam o 13º até em estoque, para não ninguém dormir naquele 13º andar. Isso acontece em alguns hotéis. Claro que está caindo em desuso porque é superstição. Mas medo é medo, né? 13. 13. E aí a gente tem um negócio bacana em relação ao... Aqui foram só curiosidades, tá, pessoal? Então vamos lá. Esse aqui é interessante porque, como nos falou o nosso querido professor, nós temos duas áreas mentais, né? O que acontece? Nós temos 2 hemisférios, cada um vai cuidar de uma natureza de pensamento. Então, o hemisfério esquerdo, ele é mais lógico-matemático, e o hemisfério direito, ele é mais artístico-emotivo. Isso quer dizer que quando você fala de números, dependendo de sua relação com os números, pode levar mais para você ser uma pessoa mais dos números, ou você ter as superstições que vai envolver emoções, criatividade, imaginação, que vai ser mais do lado direito do seu cérebro. Pois bem, então, eu como sou de letras e o professor André também, a gente vem mais para o lado esquerdo, né? Para quem gosta de número, vai para o lado de lá, tá bom? Você é supersticioso? Você acredita no poder dos números? Eu gosto daquele número ali. Se você vai... Tem gente que joga os jogos, né? Jogo do bicho e essas coisas por aí. Vai sempre a placa no mesmo carro, sempre aquela mesma coisa que é para poder dar certo. Você é uma pessoa mais dos números ou mais das artes? Né? E aqui a gente tem um texto e nosso professor André vai entrar agora de cabeça. Seguinte, temos aí, gente. Primeiro em inglês, tá? Observe aí. The Eiffel Tower, which is located in Paris, French, is 300 meters height. If you measure the length of the antenna, it has a total of 375 meters. The tower weight is 7,000 tons, made up of 15,000 pieces of steel. To get to the top, you can use the elevator or climb 1,652 steps. It was opened in 1989 to commemorate the centenary of the French Revolution. Lembrando, gente, que vocês têm que observar que os números fazem parte basicamente do nosso dia a dia. Então, observe nesse texto que quanta informação tem numérica. Olha lá. A gente traduziu para vocês terem a noção do quanto de informação tem de fato. Vocês só viram os números, né? E agora vocês têm aí a noção do que eram aqueles números, né? 300 metros, né? Como o professor disse, 300, né? A gente vai ver os números lá na frente, em relação às centenas, né? Mais de centenas, nós temos aqui milhares também, temos aqui data. Então são coisas que a gente não vai se aprofundar para não embaralhar um pouco a cabeça de vocês, porque a área de frequência de vocês, de alta frequência, é de fato ainda de 1 a 20, tá bom? Esse texto é só para relembrar vocês a importância dos números. Então bora para os números. Certo. Então vamos lá. Aqui são os números cardinais, tá certo? A gente vai contando 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então eu falo aqui rapidinho e no pit stop, no ping-pong, você repete comigo em casa, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De trás para frente, professor. 10, 9, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2,
2, 1. 1. Ok? Vocês pegaram aí? Foi rapidinho? Foi legal? Agora vamos até o 21, tá bom? 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21. 21. Pessoal, a partir do 21, a gente vai só trocando o número aqui, ó. 22, 23, 24, 25, só trocando os números, tá bom? Por isso que eu só coloquei um para representar e já foi, tá bom? A gente só vai trocar os números assim, e depois no 30, e no 40, e por aí em diante, tá certo? Como é que é o 30? 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ou você diz 100 ou 100, tá certo? Vai escolher entre um e outro. Detalhe interessante, pessoal, é você observar o finalzinho, né? Perceba que entre 11... Cadê? Volta lá para cima, professor. Entre 13 e 19, terminamos com teen, ou seja, teen, por isso que adolescente em inglês é teen, porque você está entre 13 anos e os 19 anos, né? Teen de teenager, tá? Que é adolescente. Então, ó, 13, 15, então perceba que o teen, como tem duas vogais S, ele é o tônico, é a parte mais forte. No outro, o 30, 40, 40, 40, ou 40, 30, o TY, ele é a sílaba que é mais fraca. Então, a diferença está em entonação e na escrita. Um é teen, o outro é ti. O que é teen é mais forte, tá? E o que é ti é mais fraco, você quase não ouve. E aí eu passei por uma situação uma vez que eu recebi um amigo americano na minha casa, né? E aí com esse amigo, a gente lá em casa vendia batata, vendia lanches, batata, coxinha, essas coisas. E aí esse cara, eu acho que o senhor esteve comigo, não foi, professor, nesse dia? Sim. Que eu me embaralhei com os números até. Isso 2010, 2009, por aí assim. O que acontecia? Minha mãe vendia as batatas e batata frita e o meu amigo americano chegou lá e começou ele pediu uma coxinha, pediu um pastel, pediu uma coisa lá e daqui a pouco pediu a batatinha. Na hora que ele foi pagar a conta, ele perguntou se podia pagar, eu disse, claro, e aí eu disse a ele quanto dava a conta. A conta dava R$18. R$18. E na hora de dizer 18, eu disse 80. E ele olhou assim, bem confuso, como está esse camarada aqui, e disse, danou-se isso tudinho? Tá, Rony, eu acho que eu tenho que voltar na minha casa para buscar mais dinheiro para poder pagar. E aí, quando ele botou o dinheiro que ele tinha para fora, eu vi que batia, ou seja, ele dava com 2 de 10, eu vi que batia e ainda dava troco a ele. Mas foi que eu pronunciei errado. E aí eu disse, você falou uma coisa e esse aqui paga, como é que funciona? Eu disse, o que foi que eu falei? E eu tinha falado 80, tá bom? E também seria um risco se eu tivesse falado 8, porque a conta deu 18. Então, o que foi que aconteceu? A partir de então, ele me explicou assim, Rony, você precisa saber o seguinte, os números de 13 a 19, eles têm o TIM no final, que foi o que o professor André acabou de explicar. E a partir de então, eu não me confundi mais. Mas essa eu lembro até hoje, tá bom? eu passei um bem bolado ali, tá certo? Então, a gente vai sempre lembrar dos adolescentes, quando nós encontramos a palavra utina nas palavras, tá certo? Então, aqui nós temos os números ordinais, que vão nos lembrar das ordens da coisa, né? Primeiro, segundo, terceiro. E como é que a gente fala isso? Primeiro, esse aqui eu coloquei a tradução de baixo, porque também não é da alta frequência de vocês, tá certo? Vocês não vivem falando primeiro, segundo, septuagésimo, quinquagésimo, vocês não vivem falando isso. Então eu coloquei a tradução de baixo para ficar mais confortável para vocês, tá certo? A gente vai adiantar algumas coisas, mas só para vocês terem a noção. First, primeiro. Second, third, fourth, fifth, sixth, seventh. Percebe todo o tempo todinho? Não tem como fugir disso não, tá? Eighth, ninth, tenth.
10th. Então, é sopa de salsinha sem sal o tempo todo, né? Pode botar essa língua presa aí, que vai dar certo, tá bom? Então, ordinal numbers, tá certo? E aí vem a ideia de ordem, ordem das cadeiras, ordem dos carros. Numa fila de táxi, hoje a gente pede muito o outro aplicativo, né? Mas numa fila de táxi, você tem lá numa calçada, uma tudo de táxi lá enfileirado, né? Vários táxis. E aí não chamou assim cada um desesperado, existe uma ordem ali, tá certo? Um faz uma viagem, vai lá pro final da fila, esperando as outras também pegarem, por aí vai, tá bom? Então aqui a gente tem do 20 até o centésimo, são vários que nós temos aqui, tá certo? Só para vocês terem uma ideia do que é que a gente está fazendo. E temos ainda um outro texto. Vimos um texto da Torre Eiffel, sendo que a Torre Eiffel é lá em Paris. E vocês têm uma torre também aqui, é de cristal, é de Brennan e é de Recife. Então, para ter contexto, para ter significado, a gente vai fazer a leitura desse texto com vocês agora. The Crystal Tower. The Francisco Brennan Sculpture Park was inaugurated on December 29, 2000. Curated by the Pernambuco artist Francisco Brennan. As part of the project I Saw the World, it began in Recife. Que legal. To commemorate the 500th anniversary of the discovery of Brazil. In total, there are 90 works in the park by the artist. The main one is a Torre de Cristal, Crystal Tower, of 32 meters high and made of clay and bronze. O que é que vai acontecer, pessoal? Tradução disso aqui. Vocês estão vendo várias palavras cognatas, ou seja, palavras parecidas com português, né? Sculpture Park Inaugurated. Então, quanto mais científico for o texto, quanto mais referente a coisas burocráticas e comerciais, etc., vai ter mais palavras cognatas. Quanto mais no dia a dia, quanto mais fofoca, vai ter menos. Então, tem coisas que você entende mais, tem coisas que você entende menos dos textos, isso é normal. Mas perceba que os números estão aqui, pessoal, como a gente falou, tá vendo? Você vai usar os números para datas, para números, numeração mesmo, para dizer altura, idade, etc. Tá? Nosso marco zero, ó, ground zero. A gente não pronunciou o número 0, né, professor? E zero, aí a gente faz o remake aí agora. Isso, ground zero, marco zero. Olha lá, para dizer as horas, what time is it? Vamos focar aqui somente nas horas em ponto, tá? O'clock, que chama-se em ponto. Esse relógio aqui está apontando o ponteiro menor para 11, então it's 11 o'clock. 11 horas. What time is it? Né? Que horas são agora? Ó? It's 1 o'clock. Para dizer preço também, pessoal, batatinha, salgadinho é cheese snack, ou seja, lanchezinhos de queijo. Então temos aí, ó, how much is it? Cheese snack, how much is it? It's $1. Né? Lembrando que $1 é mais ou menos R$5. Misericórdia. Coxinha. Coxinha, como é uma comida nativa, então coxinha é coxinha mesmo, não existe isso em inglês. Então, ó, how much does the coxinha cost? Perceba que aqui estamos usando outra estrutura, né? Antes foi how much is it, ou seja, quanto é isso, e aqui é quanto a coxinha custa. Usou o verbo, usa o auxiliar do presente, tá? Então, it costs $1 too, ou seja, isso custa $1 também. Então, tanto faz how much is it como how does it cost. Vamos lá. Biscoito recheado, double stuffed cookies, how much is it? Ou how much does it cost? Duas estruturas. Está dizendo aqui, ó, it is for free, ou seja, é de graça. Mesma coisa com o cachorro quente, ó, how much is it? It is $3. How much is it? It's $1.25, certo? Então, isso vai seguir a mesma lógica, certo? What is the result of adding half and 2 plus 2? Ou seja, qual é o resultado da metade de 2 com 2? É o quê? 3. Pergunta se é professor de matemática. Aqui terminando com o nosso desafio. Qual é o sumo da sorte e por quê? Tá? Até a próxima. Valeu, pessoal. Até. Tamo junto.